Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. Aí vamos um pouquinho mais para frente, porque aqui vai falar sobre 3 parábolas. Mas a que eu quero falar nessa noite é a última, que vai ser a partir do verso 11, que vai dizer assim: E Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caindo em si disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo e dê-lhe as sandálias nos pés. No dedo dele, sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Apenas esses versículos. Glória a Deus. Como eu falei, essa é uma passagem bem conhecida, né? Mas eu senti o desejo de falar a respeito, porque é uma passagem muito linda, que a gente pode tirar exemplos maravilhosos para as nossas vidas. Aqui eu li o comecinho do capítulo, porque vai mostrar o contexto em que Jesus se encontrava naquela época. Os mestres da lei, os fariseus, eles estavam indagando, questionando a Jesus, o comportamento de Jesus, porque Jesus se assentava com pessoas consideradas pecadores, com os publicanos, e aquilo gerava grande revolta neles, porque para os fariseus, eles eram santos, eles que eram perfeitos. As outras pessoas pecadoras não mereciam Jesus. Na verdade, eles questionavam Jesus justamente por isso, não acreditavam que Jesus pudesse ser alguém genuíno, filho de Deus, justamente por essas questões, porque Jesus veio para contrariar tudo que eles acreditavam. Então Jesus vai contar a eles 3 parábolas. E a primeira parábola que ele vai contar vai ser a da ovelha perdida. E aí, acredito que a maioria dos irmãos conheça essa história da ovelha perdida, que vai falar, sobre essa ovelha que se perdeu fora de casa. Então tem hinos que cantam sobre ele, sobre essa história. A gente canta Sem Ovelhas, acredito que todo mundo conhece, que ficou às 99 e o pastor foi atrás de apenas uma, porque essa uma era muito importante para o pastor. E aí a gente vê Jesus querendo mostrar desde o começo que todos são importantes, não apenas fariseus, não apenas judeus. E aí Jesus vai falar mais uma parábola. Ele vai contar sobre a dracma perdida. E a história da dracma perdida é semelhante, que vai dizer que uma mulher tinha 10 dracmas
e ela vai perder uma dessas dracmas, dessas moedas. E essas moedas eram tão importantes para ela que ela vai juntar ali as suas amigas, suas vizinhas e vai procurar diligentemente essa moeda e vai varrer a casa. E quando ela encontra, ela convida as suas amigas, convida todo mundo para celebrar, porque ela consegue encontrar essa moeda que era tão preciosa. Então, no primeiro exemplo a gente vai ver sobre a parábola da ovelha perdida que se perdeu fora de casa. E aí a gente vai ver o caso da dracma perdida que se perdeu dentro de casa. E aí a gente vai vir agora, por último, Jesus vai contar a história do filho pródigo, que ele se perdeu e foi para longe de casa. E aí o texto é bem claro, eu li praticamente todo, né? Vai contar a história desse filho, que um dia ele decide tomar essa decisão de sair de casa. Então ele tinha no seu lar tudo, tinha amor, tinha carinho, nada lhe faltava, tinha tudo do bom e do melhor, melhores vestes, calçados, comida, nada lhe faltava. Porém, ele teve no seu coração o desejo de sair para o mundo e conhecer coisas novas. Então ele vai pedir para o seu pai parte da sua herança e decide ir embora. Se a gente for parar para observar, a herança ela é distribuída entre os herdeiros após a morte, né, dos pais. Então, nesse momento, é como se ele considerasse que seu pai estivesse morto para ele. Então, ele esquece tudo que ele tinha na sua casa, amor, carinho, tudo bom e do melhor, e ele decide sair para o mundo para viver aventuras, para viver de forma para suprir seus prazeres da carne, vontade de conhecer aquilo que ele não vivenciava. E aí é justamente quando a gente fala de filho pródigo, é a respeito disso que quer dizer. Que pródigo é aquele que esbanja, que é gastador, que vai além do limite. E ele sai e ele age dessa forma, por isso é considerado filho pródigo. Porque ele não gasta 50% do que ele tinha, ele não vai de forma moderada só para ter uma experiência e falar, não pai, eu estou indo não é porque eu quero algo melhor, eu vou trabalhar, não. Ele vai sem limites e gasta, vai esbanjando tudo que ele tem. Então ele sai de próximo da sua terra, que a palavra vai contar que ele foi para muito distante, aqui menciona até país, né? Falando no país que ele estava, houve fome e tal. Então ele vai para um lugar bem distante, onde ele nem se lembra mais quem ele era, para poder se afastar de tudo que tinha ali nas proximidades, né? Ele não vai para um lugar próximo, ele quer justamente se afastar para viver da forma que ele tinha vontade. Então esse filho vai e prova das coisas do mundo, dos prazeres carnais, vai para festas, noitadas e juntamente com os seus amigos esbanja tudo e chega um momento que tudo que ele tinha se acaba. E aí então ele decide procurar emprego e a palavra de Deus vai dizer que o único lugar que ele conseguiu encontrar foi para cuidar de porcos. A gente conhece e sabe que para os judeus, né, porcos eram considerados criaturas imundas. Imagina que humilhação, você sair da casa do seu pai, onde você tinha tudo do bom e do melhor, trabalhar, porque tenho certeza que ele não precisava trabalhar, e aí ele vai começar a trabalhar cuidando de porcos. Que humilhação para o judeu, né? Deus de misericórdia. Então ele vai passar por essas humilhações e em determinado momento ele vai estar com tanta fome que ele vai olhar aquela comida dos porcos que eram dado um tipo de fruto, alfagoba vai falar a palavra do Senhor, eu acredito que seja um fruto, se não me engano, que para alimentar aqueles porcos ele vai olhar e vai desejar comer a comida dos porcos. Imagina, irmãos, aquele que tinha tudo do bom e do melhor, na sua casa não faltava nada, tinha amor, tinha tudo. Ele sai para conhecer o mundo e passa por uma situação dessa, de passar fome e desejar comer algo que era considerado comida de algo tão impuro quanto porcos para eles.
Então, ele vai começando a pensar: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quantos trabalhadores na casa do meu pai tem tudo de comer, né? Tá vivendo bem, não passa necessidade. E eu estou aqui, né? Passando por isso tudo. Então ele decide tomar uma decisão de ir ter com o pai dele, né? E a palavra do Senhor vai falar que ele decide voltar, se humilhar e falar para o pai dele: pai, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o Senhor, mas me considera pelo menos como um dos seus funcionários, porque se ele fosse tratado como os funcionários do pai dele, a condição de vida dele seria bem melhor do que ele estava vivendo naquele momento. Então, ele chegou no fim do poço, podemos dizer, né? O momento mais difícil para ele entender que na casa do pai ele tinha tudo, que na casa do pai não lhe faltava nada, era o melhor lugar que ele deveria estar, e precisou de tudo isso para ele decidir voltar. E o que eu acho lindo nessa história é que o pai, em momento algum, desistiu de esperar por ele. A gente vai ver mais à frente que fala quando ele, acho que eu li também, né? Que vai falar quando ele volta. E o pai ficava esperando, ansioso por ele. Não sei quanto tempo que passou essa história. Aqui não relata ao certo quanto tempo, se foi quantos anos. Mas fala que o pai esperava por ele. Então, porque fala que quando ele voltou lá de longe, o pai avistou ele, correu, o abraçou, preparou tudo de bom e do melhor, mandou matar um bezerro gordo, mandou trazer roupas, colocar anéis nos seus dedos, para celebrar a volta dele, porque o filho que estava perdido foi achado. Então, eu acho linda essa história, e Jesus vai contar essa história ali para os fariseus, para mostrar que o Senhor sempre está disposto a receber de volta aquele que se perdeu. E a gente vai ver esses 3 exemplos da palavra do Senhor, de coisas que se perdeu, e que no final o sentido é esse, de que o Senhor Jesus está disposto a receber, que todos são importantes para Deus. Aleluia. E aí aquele pai, ele esperou. E a gente pode dizer também, se quando a gente fala filho pródigo, a gente está querendo dizer daquele que vai além do limite, que gastou tudo além do limite, que fez tudo, viveu os prazeres além do limite. Então a gente pode dizer que o amor daquele pai também, que aquele pai era um pai pródigo também, se a gente for olhar por esse lado, o significado de pródigo, né? Porque aquele pai, ele amou também de forma linda, assim, sem limites, que aí ele não olhou o defeito do filho, não olhou que o filho esbanjou toda a riqueza, não olhou que o filho desprezou, saiu, abandonou ele, o seu irmão. Ele não olhou para isso, ele só olhou para que ele amava aquele filho. Então o amor daquele pai foi imenso, foi glória a Deus, que ele recebeu o seu filho de volta, independente da situação. E a lição que a gente pode tirar dessa história, irmãos, é que assim como aquele pai amou tanto aquele filho, o amor de Deus por nós é um amor incondicional. Aleluia. Aquele filho, ele vai se perder, ele se perde fora de casa, né? Como eu falei, a ovelha se perdeu fora de casa, a dracma dentro de casa, e esse filho se perdeu fora de casa. E a gente vai ver essa história linda, que ele retornou, o pai o recebeu, e eles festejaram a chegada desse filho. Só que tem uma outra parte da história que às vezes a gente não se atenta muito. Se a gente for parar para perceber essa história do filho pródigo, ela pode ser considerada também que esse filho mais moço que saiu de casa, né? Ele se perdeu fora de casa, mas se a gente for observar, tem um filho também que estava perdido dentro de casa. E aí foi no trechinho que eu não li, que vai falar assim, ó, a palavra do Senhor. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que eu sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas,
o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que tem é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então a gente percebe pela revolta do irmão, que aquele irmão, ele não se alegra com a volta do outro. Ele tinha tanta mágoa no seu coração, que ele fica revoltado. Só que em contrapartida a gente vai ver pela fala do pai, que o pai nunca deixou de amar ele, nem nada. Ele fala: meu filho, tudo que tem aqui é seu, né? Em outras palavras, você pode festejar quando você quiser, pode comer do bom e do melhor, eu não te impeço, você é meu filho, tudo que é meu é seu. E aí, ele vai, o filho revoltado aqui, se a gente for observar, ele vai falar assim: esse seu filho. Ele não fala: esse meu irmão voltou. Ele fala: esse seu filho. Então ele não tinha esse amor pelo irmão. E dá para entender que ele não tinha um bom relacionamento com o pai também. Ele cuidava das coisas do pai, mas ele não tinha um relacionamento com o pai. E se a gente for observar, quantos de nós às vezes estamos na casa do Senhor e não nos relacionamos com Deus da forma devida? É verdade, Senhor. E o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele, assim como aquele pai, Ele nos ama. Então Ele está tanto para o filho aqui, para o filho que se perdeu e foi para longe de casa, quanto para aqueles que se perderam dentro de casa. E se a gente for parar para observar, né, a gente vai dizer: mas como se perdeu dentro de casa? Às vezes a gente está cultuando, tá todo dia aqui, todo domingo, todo dia de culto. E como assim se perdeu? Mas assim como aquele irmão, ele estava dentro de casa, ele não teve a coragem que o filho mais novo teve de sair, de conhecer o mundo. Só que ele viveu uma vida de revolta, ali preso, se sentindo preso na casa e não tendo relacionamento com o pai como devia. A gente dá para imaginar que esse pai seria um pai amoroso pela resposta dele, né? Um pai conciliador, que ele vai falar assim: o seu irmão. Quando ele fala assim: seu filho, né? Seu filho fez tudo isso e voltou e você festejou. Aí ele vai responder: meu filho, o seu irmão. Então, querendo conciliar os dois irmãos, né? Dá para ver que esse pai era um pai conciliador. Aleluia, glória a Deus. Em contrapartida desse filho, ele era um filho revoltado, um filho que só se importava às vezes de estar ali, de cuidar dos bens, mas não tinha um relacionamento realmente com aquele pai. Se a gente for observar, quantas vezes a gente vem para a igreja, às vezes no automático, né? Às vezes porque temos que vir, já é de rotina, já é de costume. E muitas vezes a gente está tão raso quanto esse irmão. A gente pensa assim: nossa, mas esse Deus é um Deus de regra. Se eu não ir para a igreja, né, eu vou para o inferno. Se eu não fazer tal coisa, não vou ter direito ao céu. E a gente se esquece que o que Deus quer de nós é relacionamento também. Aleluia. O Senhor não quer de nós só obras. Ele quer que nos relacionemos com Ele, que venhamos para a casa do Senhor, sim, para glorificar, para louvar o nome dEle, mas que busquemos conhecer Ele de forma mais íntima. Aleluia, Então, glória a Deus. O que eu acho lindo nessa palavra é que assim como aquele pai que estava disposto a receber seu filho, Deus está disposto a ter um relacionamento e receber aqueles que saíram sim da casa do Senhor e se distanciaram, que foram experimentar coisas no mundo, que às vezes tinham um vazio tão grande dentro de si, que decidiram ir para fora para tentar preencher esse vazio de outro modo. Mas nós sabemos que as coisas do mundo não nos satisfazem a nós que servimos a Deus. Para quem já conheceu a verdade, quem conhece Deus, a gente sabe que nada lá fora pode nos preencher, porque esse vazio que nós sentimos é apenas Deus que pode preencher. Aleluia, glória a Deus. E aí Deus está disposto a receber. É isso que Jesus quis demonstrar nessa palavra. Glória a Deus. Que o sacrifício que Ele faria mais à frente, que Ele se entregaria, não por apenas judeus, Ele veio para todos. Ele veio para gentios, Ele veio para pecadores. É por isso que Jesus se relacionava com pecadores.
não porque ele queria conviver com essas pessoas pecadoras, que essas pessoas permanecessem no pecado, mas porque quando Jesus se aproximava dessas pessoas, essas pessoas tinham suas vidas transformadas. Aleluia. Glória a Deus. O Jesus que conta essa história aqui para esses fariseus é o mesmo Jesus que nós servimos. Se ele contou essa história, se ele quis mostrar para aquele povo que ele veio para todos, ele é o mesmo Jesus. Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Ele passou por um sacrifício tão doloroso para que hoje tivéssemos direito de estar aqui celebrando esse sacrifício dele por nós. Para que nós pudéssemos ter o direito da salvação. Aleluia. E é maravilhoso a gente observar que fomos alcançados por esse amor, por esse sacrifício de Cristo. Então, irmãos, eu não sei se em algum momento na nossa vida, na vida dos irmãos, a gente se perdeu, se a gente se distanciou, se a gente deixou de ter um relacionamento íntimo com Deus. Mas o que eu gostaria de dizer aqui nessa noite é que no momento que decidimos, tomemos essa decisão de nos relacionarmos com Deus, de buscar mais dele, ele está disposto a nos ouvir, a se aproximar de nós de forma mais íntima. Então, que possamos buscar conhecer mais Deus de forma mais íntima, que possamos orar mais, buscar mais dele, para que não venhamos ser como aquele filho mais velho que ficou em casa, que aparentemente tinha um relacionamento com o pai, mas era meio que de fachada. Ele ficou ali, mas ele nunca teve um verdadeiro relacionamento com o pai. Em contrapartida do filho mais moço, ele tinha assim, um relacionamento com o pai, ele decide quebrar, mas ele volta, se arrepende, e o pai vai receber ele de forma satisfatória, porque vai ver que ele realmente estava arrependido, e o amor do pai era incondicional, né? Assim como o amor de Deus por nós. Glória a Então, Deus. essas as palavras que eu gostaria de deixar nessa noite, né? Como a palavra do Senhor vai dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que possamos nos lembrar desse sacrifício de Deus que Deus fez por nós. Entregou o seu único Filho para morrer por nós de forma tão dolorosa. Por amor a nós. Porque se a gente for observar um pai, né, para chegar ao ponto de entregar o seu filho, você imagina, irmãos? Dá para imaginar? Quem de nós faria isso? Eu não tenho filho, mas eu tenho certeza. Se eu tivesse um filho, imagina se eu ia dar ele para morrer por... Gente, a gente não faz isso. Mas Deus amou de forma tão grande que vai além da compreensão, que Ele não olhou para isso, Ele olhou para o bem maior, Ele olhou para nós também. Nós somos considerados filhos de Deus por isso. Então Ele nos amou tanto que Ele deixou que seu Filho se sacrificasse por nós, para que hoje pudéssemos ter o direito de salvação. Aleluia. Então a gente pode observar através dessa parábola que ela nos ensina que esse pai teve uma atitude de amor, e a gente pode, se remete também à graça de Jesus para conosco, né? Que a gente não tinha direito à salvação, e através da graça, através do sacrifício de Cristo, nós estamos aqui. E a gente também pode tomar a lição de perdão, né? Que o pai perdoou o filho que tinha errado. Que possamos ser assim também, irmãos. E a questão da humildade também, que o filho se humilhou e voltou, se arrependeu. Então, que possamos ter essa humildade para o momento que nós nos distanciarmos, que possamos conversar com o Senhor e falar: Pai, pequei sim, pequei contra o Senhor, mas eu estou aqui, né? Me deixa ser chamada de filho novamente, porque sem Deus nós não somos nada, irmãos. Sem Deus nós não conseguimos nada. E assim como aquele Pai, Deus está sempre pronto a nos receber. Essa palavra que eu gostaria de deixar nessa noite, né? Que possamos pensar sobre isso, né? Sobre o sacrifício de Deus para conosco de Cristo. E hoje nós vamos celebrar a Santa Ceia, né? Graças a esse sacrifício. Apenas essas palavras, né? Que o Espírito Santo continue falando no coração de cada irmão.